Olá, estamos começando mais um Nosso Condomínio hoje aqui na TV Floripa, o canal 4 da NET, também pela internet em tempo real para todo o planeta. O Nosso Condomínio hoje é um programa do Sindiconde e você sabe que nós temos o apoio, que muito nos ajuda e satisfaz, da Cronos, Eletrônica e Segurança, e das Casas da Água, que é o parceiro, né, dos condomínios também. Se você quiser se comunicar, você tem várias maneiras de comunicação, além desse programa, mas se quiser diretamente com o Sindiconde, você pode acessar sindiconde@gmail.com. Você vai receber todas as suas orientações, sempre tem, né, quem possa lhe passar essas informações. Caso você precise ou prefira ir pessoalmente conversar com o pessoal do Sindiconde, você vai, quem não sabe onde é o Seiza Center, né? Mas, para quem não sabe, fica na Osmar Cunha 183, sobreloja do Bloco D. Telefone 33338677. Você encontra também todas as sextas-feiras no Clube do Imóvel, encartado no jornal Notícias do Dia, o Nosso Condomínio hoje, uma coluna que traz sempre uma síntese das coisas mais importantes. E uma vez ao mês, no jornal Fique Esperto, também o Nosso Condomínio hoje. E muitas outras ações, né, são desenvolvidas e serão ampliadas e desenvolvidas pelo Sindiconde, que quer exatamente que você tenha todo o apoio, todo o esclarecimento, toda a informação, né, de como ajudar o seu condomínio onde você está, ou você seja síndico, ou você seja condômino. O presidente, como sempre, do Sindiconde, Alfred Highland, está conosco. E nós vamos conversando durante o programa, né, trazendo informações, opiniões, abordando assuntos dos mais diversos. Uma coisa que sempre chama muito a atenção, eu só vou provocar porque eu não sei se é esse o momento de colocar no programa, é que Florianópolis, embora todo o esforço que se noticia por parte da Companhia de Água, que aqui chama-se Casan, não esqueça que a gente está sendo assistido via internet em vários outros lugares, né? Embora todo o esforço da Casan, as faltas de água ou a falta de água continua pontualmente em diversos locais da cidade o tempo inteiro, se agravando, por incrível que pareça, ou até por ser na época mais quente e com população itinerante muito maior, que é a temporada de verão, que está chegando ao final. O outono começa agora no dia 20, na próxima terça, dia 20, não é dia 21. Seu Alfred, caso sério esse negócio da água com calor desse, né? Continua, né, o Gilberto? Eu realmente tenho assim vejo com uma certa tristeza a inoperância e a irresponsabilidade como o condômino ou o consumidor é tratado em várias situações junto à Casan. Nós tivemos agora, há poucos dias atrás, um rompimento de uma pequena rede no centro da cidade, numa rua sem muito movimento, chamada Casan. 2 ou 3 dias depois ela foi lá e consertou o rompimento e nós continuamos ficando sem água. Estavam sem água porque havia rompido um cano. 3 dias depois foram arrumar o cano e continuaram sem água. Continuamos sem água. Isso aqui no centro da cidade? Ou seja, lá no Seiza Center e adjacências. Me imagino. O Seiza Center ficou sem água, completamente sem água, e um prédio daquele não pode ficar sem água. Sim, quantas mil pessoas circulam ali? É uma cidade? É uma pequena cidade. Claro. Além do bar, restaurante, mas nós temos aí clínicas, farmácias, clínicas odontológicas que necessitam da água.
além de o uso da água para fins higiênicos e Do próprio bacias prédio, e outras para coisas. banheiros, etc. Para que isso fosse solucionado, eu precisei apelar, digamos assim, para um dos chefes. Porque o departamento, ou eu não sei se eles não têm gente, ou se eles não têm vontade, ou se, sabe, sempre existe uma interrogação. Aí um dos condôminos lá me chamou e disse assim, olha só, lá na minha rua, aqui não é nada, lá na minha rua, para eles atender, levam não é mais de 10 dias. Mora um pouco afastado. E não tem jeito, é uma barbaridade isso aí. Então, eu até trouxe comigo, sabe? Está ali embaixo do carro. Sim. O que aconteceu? Eles foram lá, arrumaram o cano, vocês continuaram sem água. Aí eles foram lá e abriram, depois de 2 dias de insistência, foram lá e abriram O lugar onde eles tinham consertado? No nosso Na cavalete, entrada da água. cavalete de entrada de água. E lá naquele cavalete de entrada de água, lá existe uma peneira, certo? Que filtra um pouquinho das sujeiras que tem. Nós tiramos assim cerca de uns 6 quilos de areia, mas assim, entupia aquilo tudo junto Mas areia com mais... grossa, né? Areia grossa pedra. junto com mais outros resíduos e que impossibilitava a entrada dessa água. Vedou ali. O que aquilo ali, eles consertaram em menos de meia hora. Gente, é preciso respeito com o consumidor. Eu mesmo estou lá de novo, com um aumento de fatura. Nossa fatura aumentou assim, de 19 para 29 mil num mês. E qual é a explicação? Estou esperando até terça-feira agora, porque eu me recusei de pagar, certo? E não vou tomar providências jurídicas cabíveis. Mesma quantidade de água aproximada? Mais ou menos, não, tem um pouquinho de diferença a maior. O que nós colocamos em dúvida, porque o medidor já me deixa dúvida. Falando em medidor, Gilberto, os medidores que aí estão, eles têm muitos anos de uso. E estão desgastando cada vez mais. Quanto mais desgastar, mais eles marcam a favor da empresa, não contra o condomínio. Eu tenho um amigo que mora em Curitiba, e Curitiba é uma cidade que ela está um pouquinho mais organizada em algumas coisas, mas também tem seus pecados e grandes. Ele provou para mim, disse, olha só, se vocês comprarem uma vez por ano um novo hidrômetro medidor para uma residência, ganha dinheiro. É negócio, ganha dinheiro. O hidrômetro custa tão pouco, certo? E ele beneficia tanto, e pelo menos as perdas você não vão ser tão altas quanto aos hidrômetros desgastados. Nós temos aqui em Florianópolis hidrômetros que vieram da China, da Conchinchina e mais alguma coisa, e na verdade esses hidrômetros deixam muita dúvida e deixam muito a desejar. Eu não quero continuar a fazer uma crítica, porque eu quero levar esse assunto a sério. Vou chamar o jurídico, e vou ao jurídico da Casan, se preciso for, porque eu julgo o seguinte: eu sou presidente do Sindiconde. Se para a entidade, e sabe, um condomínio do tamanho dos 6 assentos, que é quase o tamanho de uma cidade, o tratamento é esse, imagina aquele pobre coitado que está mora lá fora e coisa e tal. Esse aqui, então, está perdido. Alguma coisa tem que ser feita e nós vamos tratar desse assunto, além do custo dessa água, que é uma exorbitância. Além da exorbitância, nós estamos pagando por aquilo que não consumimos.
Metade água e metade é esgoto, né? Metade de água e metade de esgoto. O que também nós vamos deixar bem claro que nós vamos tomar as providências necessárias para que isso acabe um pouco essa coisa. Então, o Gilberto e nossos condôminos, principalmente síndicos, eu hoje não estou assim, não é, digamos assim, com aquele entusiasmo normal. Sofri um pequeno acidente e ainda estou portador de um pouquinho de dor. Certo. Certo? Mas dizer para vocês de que o Sindiconde, por mais que vocês não tenham nos procurado tanto, se bem que muita gente vai, quero dizer para vocês que eu não tenho conhecimento de uma pessoa, um condômino, um síndico que seja, que ele tenha ido ao Sindiconde, que ele não foi bem atendido e saiu de lá satisfeito. Ontem mesmo eu atendi três condôminos, certo? E um veio, não é com aquele, exatamente com aquele problema que aconteceu no Rio de Janeiro. Olha. Certo? E aquilo que o Norton teve aqui falando sobre a patologia do concreto. Certo. Eu, naturalmente, o encaminhei ao engenheiro Norton. Claro. Certo? E também buscando os direitos jurídicos da coisa, porque o que eles estavam querendo fazer lá seria um absurdo. Num prédio, não é, de classe, boa qualidade, prédio 12 pisos. Certo. Certo? Ele saiu de lá maravilhado. Ele saiu assim, olha só, eu já sou, eu hoje faço parte do conselho e aquela, já não faço mais parte do conselho e também não quero mais me aborrecer muito com isso. Mas olha, eu já fui síndico de prédios há algum tempo. Eu nunca tinha ouvido falar naquilo que o senhor está me dizendo. Olha só. Certo? Então, o aprendizado de como se administra um prédio como síndico, as escolas ensinam, os livros ensinam, mas a prática, aquilo que realmente acontece, ele precisa ser ensinado assim, praticamente na experiência, naquilo que está acontecendo naquele momento. Esse, por exemplo, ele virou-se para mim e disse assim, mas eu não sabia, não é, desses assuntos aqui, que nós poderíamos termos esses direitos ou esses deveres. Aí eu mostrei a lei para ele e, felizmente, nós já estamos com a nossa bibliotecazinha já tá funcionando, certo? E eu disse a ele, olha gente, eu não estou inventando nada, aquilo está escrito nos livros aí, certo? Agora, a experiência do dia a dia, essa aí vocês têm que fazer. Nós vamos fazer um intervalo já, o nosso relógio aqui, agora ele não está pendurado, caiu ali para baixo um pouquinho para obras. E já voltamos em seguida com o nosso condomínio hoje. Aguarde um pouquinho. Toda quinta, 5 da tarde, Nosso Condomínio Hoje, um programa do Sindiconde. Apoio Cronos e Casas da Água. Nosso Condomínio Hoje.
usadas as cores de muitos continentes para pintar o brasileiro. As cores da África, da Europa, as cores das Américas, da Ásia. Mas se a nossa diversidade deve ser celebrada, por que crianças que nascem diferentes não têm direitos iguais? Crianças não nasceram discriminando. Participe. Cada um de nós pode garantir um país mais igual e sem discriminação para elas. Valorizar as diferenças na infância é cultivar igualdades. Uma campanha do UNICEF contra o racismo. O Brasil é o quarto maior emissor de gases do efeito estufa do mundo. 75% dessas emissões vêm do desmatamento. Nos últimos 5 anos, a Amazônia perdeu 4,5 campos de futebol por minuto. São milhões de toneladas de gases de efeito estufa aquecendo o planeta. Enquanto isso, produtos oriundos do desmatamento ilegal da Amazônia são consumidos. As queimadas são o principal instrumento para transformar a floresta em pastagem. Todo esse processo contribui para o aquecimento global. Você assiste a TV Floripa em seu computador. Basta digitar www.tvfloripa.org.br. Vamos em frente com o nosso condomínio hoje, o programa do Sindiconde. Hoje o presidente Alfred Highland está conversando conosco. Agradecemos a Cronos e Casas da Água. Temos nas imagens o Fernando Patunas, aqui no estúdio, assistência e câmeras, a Monique Latrônico de Souza. Também a colaboração do Pedro Riso e, como sempre, né, o anfitrião, o Silvio Ismanioto. Que nos traz esse café maravilhoso. Maravilhoso. Se não fosse o café, hoje até veio o queijinho, é uma diferença toda esperada. Mas é o seguinte, vocês acompanharam, quem já está conosco desde o primeiro bloco, quem está chegando agora, seja bem-vindo. Nós estávamos conversando sobre o importante e único trabalho desenvolvido pelo Sindiconde, que é de orientação ao senhor e à senhora, que tem a responsabilidade de manter as coisas andando em ordem aí no seu condomínio. Tanto para condôminos como para o síndico, o conselho e etc. Então o Sindiconde já criou uma pequena biblioteca que vai crescer com certeza, quem conhece o seu Alfred sabe. Ele pode custar a começar as empreitadas, mas depois que começa elas não param e elas prosperam. Pelo menos ao longo da vida tem sido assim. Né? As coisas prosperam no sentido de que crescem, tomam rumo e cumprem os objetivos para os quais foram criados por ele. E então tem a biblioteca, tem o corpo jurídico, vocês conhecem, os advogados têm vindo aqui com frequência, e tem uma série de outras formas de assessoria, contabilidade, enfim, tudo o que você precisa saber. E o presidente, no bloco anterior, estava falando, inclusive, de 3 associados, ou condôminos, ou síndicos que estiveram lá, e um deles, inclusive, com um dos problemas de patologia, né? Exato. Num prédio de excelente nível da cidade, estavam fazendo algum tipo de obra, ou tinha algum tipo o presidente não esclareceu bem, e que as pessoas não conheciam, desconheciam e tal, etc. É isso que eu queria que o senhor retomasse, quer dizer, a importância da comunicação. Bom, gente, o fato é que nós já fizemos muitos programas aqui e tratamos de muitos assuntos, mas esse aqui em específico, só dizer para você, Gilberto, eu não quero aqui denunciar nesse momento o prédio, a edificação, mas trata-se de um prédio de 12 andares no município de Biguaçu, certo? Não é construído por uma empresa de excelente qualidade, diga-se de passagem, não é? Gosto muito deles, mas não é, o pessoal resolveu fazer obra no ático e não é, assim e começa e quebra perigosas, daqui, quebra de lá, sem
digamos assim, terem o cuidado de fazerem digamos assim, buscar as autorizações, digamos, de uma ART, uma autorização do próprio condomínio, levar isso a uma assembleia para registrar isso aí corretamente. Podem até ganhar tudo, mas tudo tem que ser encaminhado corretamente. Claro, de forma legal. E se querem fazer uma obra, se o condomínio permitir, certo, naturalmente, aprovando com aquele quórum mínimo necessário de lei, tudo bem. Mas assim, essas coisas feitas assim meio no grito e na marra podem trazer consequências muito graves. Mas aqui nesse segundo bloco, sabe, o Gilberto, eu quero dizer para vocês que uma das ligações, uma pessoa, chama-se Dona Sônia, ligou a semana passada, disse: seu Alfa, o senhor não acha que aquele programa lá da TV Floripa, que eu gosto muito e assisto muito, mas o senhor repete muito aquele programa? Repete na quinta-feira o que já falou na semana passada, ou na semana retrasada, alguma coisa? Eu digo: olha, dona Sônia, realmente isso aí ocorre. Da mesma forma como a senhora ali pega o noticiário na TV Globo de manhã cedo, é o mesmo durante o dia todo. É o mesmo todo. Durante o dia todo, eu repetido. Porque as pessoas, nem todos estão vendo este programa aqui agora nesse momento. Claro. Inclusive o próprio dono da Cronos, seu Sionésio. Eu já provoquei ele ontem no telefone. Sionésio, eu quero que você me dê faça uma crítica do programa. Olha, Alfa, eu não tive tempo, eu estou super tarefado e aquela coisa toda. Ele é um cara muito simpático. E aí eu disse para ele: então você vai ver no sábado às 7 horas da noite ou na segunda-feira, certo? Porque ele se repete. E ele disse: vou procurar fazê-lo. Mas, o Gilberto, quanto a dona Sônia falou das repetições. São a didáticas. Dona Sônia, eu disse para ela, e como digo para todas as pessoas, não é, que às vezes essa repetição assim, às vezes não é muito simpática para quem já assistiu uma ou duas vezes. Claro. Mas para aqueles que não assistiram... E são muitos. E é uma grande maioria, claro, certo? Que não pôde ver o programa naquele momento, nós vamos fazer a repetição. Mesmo porque eu já disse a você, inclusive, que eu vou fazer 2 programas por mês. Não é fácil ele hoje, repito ele na semana que vem, depois eu faço o outro, vou repetir exatamente para as pessoas terem a oportunidade de assistir e saber... Aprenderem. E aprenderem aquilo que está aqui. Gente, eu não quero ser dono da verdade, muito menos professor de quem quer que seja, mas olha, gente, eu tenho recebido síndicos com 10, 12... 8, até mais tempo como síndico, e ele vai para lá e eu faço as perguntas muito simplesinho, como eu vou fazer para ti daqui um pouco. Olha só, não é? Sobrou para mim, ó. Gente, mas vocês nunca depararam com isso? A gente depara com o problema, mas também aonde é que nós vamos buscar soluções? Olha, veja. Não é? Então, olha, vocês tomam essas medidas que vocês vão facilitar bastante a administração de vocês. Não esperem pelos outros, façam vocês primeiro, para depois poderem cobrar ou alguma coisa parecida. Na justiça, por exemplo, vocês sabem que a coisa é morosa, é dificultosa, ela realmente, a justiça está acumulada de problemas. Mas o nosso departamento jurídico, gente... Funciona bem rapidinho. Funciona demais. Olha, tanto o Alberto Calgaro como o Sandro Barreto, certo? Todos dois são ágeis e trazem soluções rápidas. Isso aí nós temos comprovado que isso aí tem acontecido. Então, alguns inclusive nos telefonam, não é muito obrigado e coisa.
é uma coisa difícil, sabe? O telefonema para se queixar ou alguma coisa, isso É tudo rápido, assim, né? né? É rápido. Mas nós temos recebido, inclusive, ligações de uma senhora, questão de alguns dias atrás, ela fez questão de telefonar para a gente que não é que ela solucionou o problema dela lá com um zelador que pediu demissão, saiu e agora ele está sendo readmitido como servente de serviços gerais. Certo. Por quê? Porque o normativo de um zelador é X reais e o outro é menor. E ela queria a nossa opinião a respeito. Digo, olha gente, isso aí cabe ao departamento de pessoal jurídico, claro. E depois eles dão uma resposta, mas em todo caso a minha opinião é essa, e dei a opinião claro. para ela. Aí ela ficou toda contente e coisa, então nós vou levar isso para uma assembleia para ver o que o pessoal resolve. A outra veio sabe, o Gilberto, são tantas as dúvidas e a falta de conhecimento das pessoas a respeito do assunto, e principalmente hoje, que querem comparar a faxineira do condomínio como uma empregada doméstica, está um pouquinho difícil, a legislação ela está bastante complicada, digamos assim, a respeito disso aí. E, naturalmente, eu dou toda a razão, o sindicato dos empregados, do laboral, certo? Ele realmente vai procurar melhorar o mais possível o funcionário dele. A função dele, né? O que eu acho muito bom. Claro. Né? Porque, naturalmente, nós vamos concordar com as coisas até um determinado limite, para que os condomínios não fiquem inviabilizados por causa da folha de pagamento, claro, e dos seus encargos pessoais. Aliás, falando nisso, nós estamos assim mais ou menos na iminência de uma reunião, possivelmente será em Goiânia, onde eu vou levar essa sugestão ou um anteprojeto para que as entidades sem fins lucrativos, que se chamam condomínios, certo? Que essas entidades sejam, digamos assim, menos oneradas com taxações, impostos. Que não, digamos assim, elas não beneficiam o próprio empregado. Eu não falo num fundo de garantia. O fundo de garantia um dia ele vai levantar. Claro. Isso aí é benéfico. Mas o INSS poderia ser muito menor, porque o INSS, realmente, o serviço do INSS para o empregado deixa muito a desejar, e todos nós sabemos disso. E o governo está desonerando agora vários setores da atividade econômica da contribuição dos 20% na folha, né? Exatamente. Então nós também vamos, porque isoladamente um condomínio não tem força para fazê-lo. Claro. Certo? Então nós temos que o quê? Ou nós partirmos para a situação, ou copiarmos aquilo que outros lá, em outros estados estão fazendo, e felizmente nós temos a informação, certo, do que está ocorrendo no Congresso, nos tribunais de justiça, do Supremo e assim por diante, o que se pode e o que não se pode fazer, o que pelo menos está em projeto. Então, o sindicato, ele só tem a ajudar o síndico e os condôminos. Podem ter certeza disso. Não custa nada, não custa um centavo além das contribuições que nós temos aí anualmente com eles. O intervalo chegando, não desligue, fique ligado. O nosso condomínio hoje volta já já.
Toda quinta, 5 da tarde, Nosso Condomínio Hoje. Um programa do Sindiconde. Apoio Cronos e Casas da Água. Nosso Condomínio Hoje. Academia Evolução. Musculação, pilates, kung fu e boxe chinês. Avenida Hercílio Luz, 1209 Centro, em frente à Maternidade Carlos Correia. www.academiaevolução.com.br. Fone 3324-0388. Academia Evolução, o espaço ideal para você cuidar de si. Parceria público-privada, no caso da água e do saneamento, é como ter um amigo urso. Ele é até bonitinho na hora de ganhar a concessão para explorar a água como um negócio, porque ele sabe que vai ganhar muito. Mas depois, ele pensa sempre primeiro em lucrar mais e mais como toda empresa privada. E você fica na mão dele. Foi por isso que França, Itália, Argentina e Bolívia voltaram atrás e acabaram com as parcerias público-privadas. Defenda seu direito. Diga não às PPPs. Isso aqui pra você é um saco? Pra cidade também é. Porque saco plástico entope bueiros e provoca enchentes. Pro planeta também é um saco. São despejados 500 bilhões de sacos plásticos por ano que poluem o meio ambiente. Pro futuro também é um saco. Um saco plástico demora até 400 anos pra se decompor. Por isso, reduza o consumo de sacos plásticos e use mais esta sacola retornável. Ele é um saco, mas não é um saco, entendeu? Saco é um saco. Recuse, reduza, reutilize. Você assiste a TV Floripa em seu computador. Basta digitar www.tvfloripa.org.br. Esse é o Nosso Condomínio Hoje, para Cronos e Casas da Água, programa do Sindiconde. Você pode acessar, se tiver alguma dúvida, o e-mail sindiconde@gmail.com e ali expressar qual é a dúvida, o que você deseja saber, qual é a informação. O sindicato, o Sindiconde, fica no edifício Seiza Center, sobre a loja do Bloco B, ali na Osmar Cunha 183. Outros encontros com a linha de comunicação do Sindiconde, além desse programa aqui na TV Floripa, é no Notícias do Dia, toda sexta-feira, no Encarte Clube do Imóvel. Lá você tem uma coluna do Nosso Condomínio Hoje, com todas as informações. E no Fique Esperto, uma vez por mês. Cronos e Casas da Água aqui conosco, você aí. Hoje nós estamos colocando para você a importância de se ter um sindicato como o Sindiconde, atuante e que tem toda uma assessoria jurídica, contábil, financeira, sabe, biblioteca, legislações e dezenas de anos, 4 décadas ou mais de experiência na lide com todas essas questões que envolvem os condomínios. Nós tivemos aqui vários exemplos, vamos ter outros ainda no decorrer do programa, e você que tem dúvida pode participar. Seja ligando para o 33338677 durante a semana, fazendo as suas questões, pelo e-mail sindiconde@gmail.com, aqui para a TV Floripa pelo 32221137. Você pode deixar a sua questão que a gente vai encaminhar para o Sindiconde e no próximo programa, né, ele estará sendo esclarecido sem dúvida alguma. Temos tido aqui
nessa sequência já de uns anos com o programa no ar, trazido a Polícia Militar, autoridades municipais da área da coleta de lixo, do Estado da Água, os advogados, né, do Sindiconde, o Norton, que é o engenheiro, foi ótimo, e nós fizemos já 2 programas, certamente vamos fazer outros, porque muitas questões têm chegado e dúvidas sobre a patologia das construções, quer dizer, as doenças que vão atacando ao longo do tempo, né, os prédios, o seu prédio, o seu condomínio, a sua casa, o edifício onde você trabalha ou mora. Enfim, é um serviço de utilidade pública, em primeiro lugar, sabe? Que vale a pena ser absorvido por você. Você não está perdendo tempo, você não vai perder tempo, bem ao contrário, você vai ganhar conhecimento, vai aproveitar esses mais de 40 anos de experiência para resolver questões que você, embora esteja há alguns anos já fazendo as coisas como síndico, como membro do conselho e tal, não sabia, como já foi dito aqui no programa, né? De pessoas que foram, o presidente do Sindiconde, para quem está entrando agora na audiência, o seu Alfred Heilmann, que está conosco aqui. Então, presidente. Ô Gilberto, eu queria dizer para você o seguinte, os telefonemas que nós recebemos no Sindiconde, eu não atendo ninguém que não se identifique. Certo. Certo? Eu acho isso aí até uma coisa muito desagradável, a pessoa não querer se identificar ou alguma coisa assim no telefone. Claro. Então ele vai me dizer o nome dele, o condomínio dele, mantém esse sigilo sobre aquilo. Claro. Tudo bem. Agora, aquele que telefona aqui para a televisão, ele pode fazer perguntas que ele quiser e não precisa se identificar. Claro. Entende? Claro. Ele, às vezes, ele fica constrangido de fazer uma determinada pergunta ou constrangido de que ele vá receber uma crítica lá no condomínio dele ou qualquer coisa parecida. Quero dizer para vocês, as perguntas que vierem aqui, nós estamos aqui prontos para responder. Esse tempo todo, certo? Nós tivemos aqui na TV Com, aqui na TV Floripa, que é uma TV Com, né? Uma TV comunitária e de grande comunicação. Certo? Exato. Né? E dizer que eu tive aqui, fiz muitas entrevistas aqui com o Silvio. É verdade. Né? E fiz muitas, estou fazendo muitas com o Gilberto. Ocorre que até hoje eu venho aqui, a não ser quando nós trazemos aqui um convidado para falar especificamente sobre alguma coisa, que foi o caso do lixo, que foi o caso aqui da patologia do coisa. Segurança pública, coleta de lixo. Pública e essa. Água. Falando em segurança pública, o nosso sindicato recebeu hoje o convite para fazer parte do Consesc do Centro. Olha que beleza. Certo? E hoje de noite já nós vamos estar nesta reunião para ver o que nós síndicos, nós moradores podem contribuir, podem contribuir para a segurança da cidade. E com toda certeza vou colocar hoje de noite lá que o Consesc está à disposição de vir aqui neste programa aqui para transmitir aquilo que precisa, porque eu acho que a segurança pública é uma coisa fundamental para o nosso bem viver. É verdade. Mas agora, sabe, Gilberto, você condômino, você síndico, você administrador, você empresa de contabilidade e aquela coisa toda, nós viemos aqui para esse programa, nunca em programa nenhum nós combinamos o que nós íamos fazer. Isso ninguém acredita. Eu anoto aqui o nome do programa, o e-mail, o endereço, o telefone, os nossos apoiadores. As perguntas que são quando feitas tem convidado, o nome do convidado, e aí vai. Exato. Usando um termo muito... Não, aqui as perguntas são feitas na bucha. Na hora. É na hora. Não há nada combinado. Não tem aqui combinação. Eis porque eu tenho como o Gilberto, como não só tenho o prazer de hoje conviver da amizade dele, é dizer que
tanto o Silvio como o Gilberto se tornaram assim parceiros do Sindiconde. É verdade. E tanto que eles, aqui nos programas, sem combinação, eles sabem fazer perguntas, porque também é muito importante o repórter saber fazer a pergunta certa na hora certa. Claro. A Monique fica brava comigo de vez em quando, não é? Mas eu digo para ela, não, Monique, pode deixar que eu não vou te deixar mal. Você mora no coração do velho aqui, certo? Bom, mas dizer para você, Gilberto, que além de vocês saberem fazer isso aí, e que vocês me fazem as perguntas na hora, agora eu vou inverter a coisa. Agora eu vou dizer para você o seguinte, não, eu quero que você formule a pergunta para eu responder. Quer? Quero. Você pode perguntar sobre o condomínio o que você quiser. A principal pergunta é o que levou o jovem Alfred Heimann, há 40 ou mais anos atrás, se decidir por esse tipo de atuação junto à sociedade. Cuidar da coisa dos outros. E não de um ou dois, mas o 6 a Center tem quantos? 300 e tantas salas. Imagina. Cada uma com 2, 3 pessoas. Unidas. Então. É muita gente. Então, Gilberto, eu não sei se eu já disse isso aqui, mas de qualquer maneira, eu, há cerca de 40 anos atrás... O que lhe levou a seguir esse caminho? Eu militando mais na área do iatismo... Pois é, certo? É uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Eu fui convidado pelo então presidente da Confederação Brasileira de Velho Motor, almirante de esquadra Maurício Dantas Torres, para chefiar a delegação brasileira de iatismo para as Olimpíadas pré-olímpicas no Canadá. Aquilo eu recebi assim de surpresa, assim como nós estamos aqui. Ele me disse da tampa, olha, você vai ser o chefe da delegação. Mas por quê, presidente? Não, tuas prestações de contas estão em dia, não é aquilo que a confederação não está precisando de vocês, você tem atendido, e eu era presidente da federação aqui. Olha só. Bom, eu fui para o Canadá, certo, junto com a delegação, gente que já estava acostumada a viajar muito, principalmente nessa região Canadá, Estados Unidos, Canadá, e fomos chegando lá em Kingston, certo, local onde estavam sendo disputadas essas pré-olímpicas. Fomos hospedados na casa de um português, tivemos contato lá com um português, não é que por coincidência essa, eu nunca tinha ouvido falar, mas esse português chamava-se Antônio Pereira, né? Certo? E esse português tem uma história tão longa e tão bela, certo? Que esse português, ele tinha um afilhado aqui no Brasil e ele queria encontrar o afilhado dele. Não é? E eu disse para ele, disse, olha, o Antônio, o Brasil tem 100 milhões de habitantes, como é que eu vou encontrar teu afilhado? Certo? Aí as coisas passaram e tal, ficamos lá, ele nos atendeu muito bem, nós hospedados lá na universidade, e o que ele fazia? Administrava condomínios lá. O senhor Antônio Pereira. Aí ele disse que a função dele era a administração de condomínio, tinha uma empresa também que fazia serviços de limpeza, aquele negócio todo. E aí eu comecei a olhar, coisa, e ele me explicando alguma coisa. E eu disse para mim mesmo, é isso aí que eu vou fazer lá no Brasil. Só que a diferença entre Canadá e Brasil, há uma pequena diferença cultural e essa coisa toda. Meu Deus. Certo? Mas eu vim para cá disposto a fazê-lo. E começou? E comecei. Logo depois do intervalo, nós vamos ter a continuidade dessa história que fez com que hoje, graças ao Alfred, nós tenhamos em Florianópolis um sindicato, pode-se dizer, praticamente único, em termos de prestação de serviço, com a qualidade e presteza dessa prestação de serviço em todas as áreas para o condomínio. Fique aí ligado, nós já voltamos.
Toda quinta, 5 da tarde, Nosso Condomínio Hoje. Um programa do Sindiconde. Apoio Cronos e Casas da Água. Nosso Condomínio Hoje. Precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. Você assiste a TV Floripa em seu computador. Basta digitar www.tvfloripa.org.br. Pois é, nós estamos aqui conversando e chegando à conclusão que quando as coisas têm que acontecer, elas acontecem. Velejando, era vela? Vela. Está velejando, aí vai para chefiando a delegação olímpica brasileira ao Canadá, lá na cidade de Kingston, conhece um português chamado Antônio Pereira, que diz solícito, cortês, encaminha, conversa. E tinha um afilhado aqui no Brasil. Isso. E queria notícia do afilhado dele. Aí aproximou o seu Alfred, o seu Antônio Pereira, lá, né, no Canadá, e o seu Antônio era um cuidador, português de Portugal, né, das coisas dos outros, dos prédios e tal, de condomínios. E ele achou assim, vou fazer isso quando chegar no Brasil. E aí... Exatamente isso. Bom, além de todo aprendizado, digamos assim, que você tem quando viaja, eu voltei do Canadá, cheguei em Florianópolis e um compadre meu, Bom Amor Gomes Soares, tinha uma loja na Rua Tiradentes e eu também tinha uma loja na Rua Tiradentes. Aí eu
conversando com ele, disse assim, não, espera aí, hoje de noite nós vamos sentar juntos aqui, não é, para... Você vai ter que contar a tua epopeia lá no Canadá. No Canadá. Ah, tudo bem. De noite fui lá. Aí juntaram a turmazinha ali, coisa e tal, e eu comecei a contar as histórias, e contei as histórias do Antônio Pereira. É um pouco difícil de eu fazer um relato disso aí, porque isso me emociona tanto que os cabelos já Fica tudo arrepiado. Certo? Isso é bom. E foi assim uma coisa muito emocionante. É porque o afilhado do Antônio Pereira era filho do cunhado do Valmor. Ah, mas estás brincando. Estava ali do nosso lado. Olha só. Era o caixa da empresa, o Egon. Que é isso? Não, Imagina. O Mundinho me mostrou que ele é desse tamanho. 100 milhões e estava do lado ali na Tiradentes. É. O Egon, botei o Antônio Pereira e o Egon no telefone. E pronto, e o mundo veio abaixo. Aí o mundo veio abaixo. Aí foi uma choradeira de lá, uma choradeira daqui, e aquela coisa toda. Sei que em pouco tempo o Egon, a esposa e o afilhado foram ao Canadá por conta do Antônio Pereira, que era um homem que tinha boas condições econômicas. Né? O casal voltou, mas o afilhado ficou lá. Olha só. Então são passagens assim que marcaram muito, certo? Então quando eu voltei para cá, eu já estava administrando também o Lagoa Yacht Club, a pedido do Dr. Renato Ramos da Silva, então presidente do LIC. E aí tinha um grupo de pessoas como o desembargador Norberto Ungaretti, o dono da Coca-Cola, que era o Ercídio da Luz Colasso, que era o senhor Admar Gonzaga, que era o seu... E afinal de contas, sim, não é? Um grupo de pessoas idôneas e de uma influência muito grande na cidade, me convidaram para ir administrar o LIC, administrar a obra e terminar o LIC. Olha. E eu topei a parada e fui para lá e felizmente me dei bem e fiquei no LIC até a sua inauguração. Ele inaugurou e uma semana depois eu pedi as contas para sair, porque daí em diante eu tinha uma opinião a respeito de como fazer e outros tinham outra opinião. Para nós não entrarmos em conflito, certo? Eu vou me retirar o time de campo e sair da coisa. Aí o senhor Admar tinha uma loja de locação aqui na Rua Deodoro número 11, e ele disse assim, ó, se você quiser aquela loja de locação lá, eu te dou. Muito obrigado, senhor Admar. Não é o meu pedaço. E essa loja, então, foi vendida para Dirceu Machado de Souza, que vinha a ser meu cunhado. Mas eu não sabia. Aí eu morando naquele edifício que hoje é era então o edifício Banco Sul Brasileiro, na rua... bem ali, né? Praça Tiradentes, Praça 15, com Rua Tiradentes. Houve uma assembleia de condomínio lá e eu fui, eu me candidatei a síndico. E aí daí começou. Aí o senhor Ademar me chamou, não, você vai administrar esse prédio nosso, isso aqui. Começaram. Não, daqui um pouquinho o doutor Nilton Ramos fez a mesma coisa na CEISA e aquela coisa toda, e assim eu fui indo e acabei montando uma empresa de administração do condomínio, a primeira em Florianópolis, certo? E como síndico profissional, eu acho que eu fui o terceiro síndico profissional do Brasil. Do Brasil? É. Todo mundo me chamava de louco, que isso não era admissível e aquela coisa toda. Não era de futuro. E hoje está mais do que provado, não é, que todas as funções precisam ser profissionais. É lógico. Certo? Com certeza. Ele pode até ser um síndico, e eu admiro muito, um síndico, digamos assim, voluntário, um síndico que vá trabalhar para aquele condomínio. Mas, olha, o Gilberto, são muitas cabeças dentro de um condomínio a pensar de uma forma
que nem sempre o síndico pode fazê-lo, certo? Então, não, mas eu acho que devia ser. Então vamos fazer o seguinte, você vai ser síndico para fazer, certo? Aí o cara foge. Claro. Chama ele para uma próxima assembleia, ele não comparece. Então, normalmente o pessoal dá o palpite, mas não assume. E essa é uma das grandes razões porque ninguém quer ser síndico ou alguma coisa parecida. Passados esses 40 anos. Aí o síndico profissional. Passados esses 40 anos, repetiria, faria tudo de novo? Sim, mudaria? Com toda certeza. E o que mudaria? Se dedicaria mais à família? Porque isso prende, né? A minha mulher já disse que eu gosto mais de condomínio do que dela. Mas então, não é como... Consertar isso. São comparações assim que não podem... Não tem jeito, mas dizer para você que eu gosto muito do que faço. Eu sinto um prazer imenso de ter uma pessoa com problema ali dentro da sala e eu vou lá e vamos encontrando e ele sair dali satisfeito porque ele ouviu uma experiência, ele ouviu, existem soluções para os problemas que ele nos trouxe, certo? Isso aí eu faço com muito prazer. Dizer para vocês que para mim não tem crédito religioso, não tem tamanho, não tem cor, não tem... poder de dinheiro ou não, certo? Para mim, o tratamento é igual a todos, isso aí, certo? Tem naturalmente pessoas que discordam da minha colocação, certo? E eu respeito como eu quero ser respeitado também. Perfeito. Eu que no próximo mês completo 75 anos de idade, eu acho que eu já fiz bastante, mas ainda quero fazer mais alguma coisa. Eu acho que eu ainda estou com pique, certo? Para ainda concluir uma série de coisas que eu vejo como de fundamental importância para os condomínios, principalmente a comunicação. Bem, tá aí, um garoto aos 75 anos, é o presidente Alfred Highland do Sindiconde, que é o produtor e responsável por esse programa que está chegando ao final hoje, para Cronos e Casas da Água. Para encerrar, estamos em cima da hora. Não, nós estamos em cima da hora e tu te escapou bem, né? Porque eu queria te fazer algumas perguntas também. Fica para a próxima. Fica para a próxima. Não eu queria aqui que, inclusive, ser mais, digamos assim, pesquisado em torno daquelas coisas que nós precisamos fazer nos condomínios. Mas você há de concordar comigo, o Gilberto, que você que é um homem de publicidade, um homem de televisão, não é, com um farto conhecimento da área, você ser especialista numa área é muito bom, porque aí você sabe o que fazer. Claro. E eu tenho certeza que você aprendeu muito conosco aqui também, em termos de condomínio. Com certeza. É um prazer sempre muito grande vir a esse programa, porque encontro aqui antes de mais nada, uma bela recepção, um sorriso no rosto, certo? E eu mais satisfeito ainda de poder transmitir aos condôminos e aos síndicos e aos administradores que nós estamos abertos, nós estamos, de coração aberto mesmo, não é, para que vocês encontrem a solução daquilo que vocês necessitam. Hoje, com a nossa bibliotecazinha lá, nós já temos, inclusive, um conhecimento um pouquinho maior de tudo aquilo que rege os condomínios. Obrigado a você, assinante NET, obrigado a você, internauta, que está aí, né, navegando pela internet e acompanhando em tempo real, 24 horas, a programação da TV Floripa. E o nosso condomínio hoje, para Cronos e Casas da Água, vai ficando por aqui. Nós voltamos na próxima semana.